Bom dia, a paz do Senhor, amados juvenis, mestres dos nossos juvenis, que Deus abençoe a todos. É bom estarmos juntos para gravarmos a nossa quarta lição, que tem sobre o tema Os Hebreus vão para o Egito. Obrigado a você que participou da última aula, que assistiu o último vídeo que postamos semana passada. E hoje com certeza não vai ser diferente. Você é convidado a vir comigo e juntos aprendermos da poderosa palavra do Senhor nosso Deus. O tema de hoje diz que os hebreus vão para o Egito. Na verdade, esta lição de hoje é um resumão da vida de José. É um resumão de tudo o que aconteceu com José até chegar no Egito, como ele chega no Egito, como ele cresce no Egito e como também a sua família vai descer para o Egito, para peregrinar no Egito. O texto áureo diz assim: E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Está em Gênesis capítulo 46, versos 2 e 3. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 41, versículos 53 a 57, e depois o 42, dos versos de 1 a 5. Diz assim: Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda, porventura, algum desastre, visto que o seu irmão José já havia morrido. Então o pai estava preocupado em perder o segundo filho, né? O segundo filho da Raquel. Então ele não fez, ele não desejou, não quis deixar que fosse. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham de lá, porque havia fome na terra de Canaã. Ou seja, aconteceu uma grande caravana, uma grande migração para o Egito para comprar comida, para comprar mantimento, porque a fama de que o Egito, nem toda a terra tinha mantimento, tinha comida. Mas nós sabemos bem por que aconteceu dessa forma, porque Deus estava, como está sempre, no controle. Quais são os 3 objetivos da nossa lição de hoje? Ressaltar que a promessa de Deus a José já provia o livramento de sua descendência. Destacar que a fome levou a família de Jacó a buscar socorro no Egito, onde se multiplicou. Mostrar que após a morte de José, um faraó que não o conheceu começou a escravizar os hebreus. Então, basicamente, a lição, como eu disse no início, ela vai girar em torno da vida de José. Como tudo isso aconteceu. Vamos lá. A família de Jacó.
a preferência do pai por José. O patriarca Jacó, cujo nome fora mudado para Israel, teve 12 filhos, homens, e estes filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Sem falar também que teve uma filha, né? Teve uma filha também, a Diná. Dentre as 12 tribos, existem duas meias tribos, que são as meias tribos de Efraim e Manassés, que são os filhos de José, neto de Jacó. Isto ocorreu porque, em vez de existir a tribo de José, existiam duas meias tribos que o representavam. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Foi nesse lugar que José teve os seus sonhos, que o sonho dos molhos de trigo de seus irmãos se curvando diante do molho de José, e o sonho do sol e da lua e 11 estrelas também. Com esse sonho, quando José conta esse sonho, os seus irmãos começam a ficar possessos de ira, de inveja, e de alguma forma eles vão tentar fazer o quê? Eles vão tentar acabar com José. Eles vão tentar acabar com esse sonhador. Até porque eles percebiam que o pai tratava melhor de José. Mas nós vamos ver que José, estando com o pai, José também aprendeu a administrar. José aprendeu a administrar aquilo que o pai possuía. Mais tarde, esta administração, esse zelo em cuidar das coisas do pai, iria lhe colocar em uma posição elevada. Por isso que o Senhor vai lhe dar os sonhos dos molhos, dos seus irmãos se curvando diante do seu molho, e também das estrelas, né? E do sol e da lua se curvando diante dele. Então nós vamos ver que tudo isso que era um simbolismo não para o momento, mas algo que aconteceria mais tarde. Por causa disso, eles então vão criar raiva de José, porque o pai faz uma túnica e eles entendem, na sua visão, que aquela túnica não era para José. Aquela túnica era para honrar o irmão mais velho, porque o mais velho seria o primogênito da família e esse mais velho que cuidaria da família quando faltasse o pai. Só que devido aos acontecimentos, nós vamos ver que quem vai receber essa túnica de destaque entre os irmãos vai ser o jovem José. As bênçãos de Deus em meio à dor. Chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Mesmo traído pelos irmãos, vendido como escravo, a Bíblia diz que o Senhor estava com José e fazia próspero. Então nós vemos que José, até chegar no Egito, ele é pego pelos seus irmãos, há uma ideia de matá-lo, mas um dos irmãos vai ter a ideia então de jogar no poço para pensar o que iria fazer com ele. Graças a Deus que o poço estava vazio, José passa ali e de repente surge uma caravana dos ismaelitas que está indo rumo ao Egito. Então José é vendido para essa caravana de escravos. E ele então vai como escravo para o Egito. E quando ele chega no Egito, Deus começa a abençoá-lo. José começa a achar graça diante das pessoas. Ele vai ser comprado por Potifar. E quando Potifar olha José, vê em José uma pessoa diferente e entende que a prosperidade não sobre José. Então, nós vamos entender que aquilo que José colocava a mão prosperava. E toda a casa de Potifar prosperou, a ponto de Potifar entregar a administração da sua casa para José, e isso a sua casa cresceu de forma espetacular. E com certeza,
de uma forma notória até diante dos demais comandantes do faraó. Com isso, a mulher de Potifar, ela vai desejar José. Ela vai desejar a todo custo ter o relacionamento íntimo com José, e este não vai concordar. Por quê? Porque ele era fiel a Deus em primeiro lugar e fiel ao seu senhor, ao seu patrão. Por causa disso, a esposa de Potifar, ela vai criar uma história, vai inventar uma história, porque ela queria ter relacionamento íntimo com ele, ele não quis. Vai dizer então que ele se aproveitou dela, e ele então vai para a prisão. José, ele vai para a prisão. Indo José para a prisão, de forma, vamos dizer assim, sem culpa alguma, inocente, vai ser preso inocente, vai sofrer inocente. Lá na prisão também, Deus vai prosperar a José, a ponto de o carcereiro ou o chefe da prisão, o chefe da guarda, entregar na mão de José a administração, o cuidado com os presos. E até a prisão prosperou. Já viu uma prisão viver tempo de paz? Lá no Egito aconteceu isso. Por quê? Porque José estava lá. José, estando na prisão, vão ser lançados à prisão o copeiro e o padeiro Mor. O chefe do copeiro e o chefe dos padeiros vão à prisão, e José vai ficar responsável também de estar cuidando deles. E um dia José chega lá, observa que eles estão inquietos porque ambos tiveram um sonho e não entendiam a interpretação do sonho. E eles falam a José este sonho. José interpreta o sonho do copeiro, que ele seria restituído ao seu posto após 3 dias, e o padeiro, após 3 dias, seria morto. Passa-se o tempo, passa-se os 3 dias, Faraó dá um banquete, e eles são chamados à presença de Faraó nesse banquete. E eu, quando estudava, li a lição ontem, e eu observo que Faraó, ele gostava de dar banquete para quê? Porque se ele fizesse as coisas escondidas, não teria sentido algum. Então ele dava banquete, apresentava o que ele queria apresentar, e dali para frente virava lei o que ele determinava. Ele então traz o copeiro para a sua função, vai voltar a servi-lo, vai voltar a servir o seu vinho, a sua bebida, e quanto ao padeiro, ele vai ser condenado à morte. E isso, de fato, vai acontecer. Passando-se os tempos que isso acontece, e quando José está interpretando o sonho deles, mas principalmente do copeiro, porque o padeiro seria morto, como iria lembrar de José? Então José fala, olha, lembra de mim quando você estiver melhor, em uma situação melhor, não esqueça de mim. Ou seja, fala a minha situação para alguém que possa me tirar daqui porque eu sou inocente. Passa-se os dias, Deus tem um projeto com José, Deus tem um projeto com Israel, seu pai, da linhagem de não se perder, da linhagem de não se contaminar, da linhagem perpetuar sobre a face da terra, já que o copeiro esqueceu de José, Deus não esqueceu. Deus vai trazer um sonho perturbador ao grande Faraó. Nesse sonho que você já conhece, Faraó vai ter um sonho de 7 espigas e 7 vacas. 7 espigas gordas, bonitas, com os grãos que eram devoradas por espigas que não tinham grãos alguns.
vacas gordas que eram devoradas por vacas magras, raquíticas. E isso, Faraó vai ficar perturbado, sem saber o que fazer, sem saber o que esse sonho estava dizendo. Reúne todos os seus criados, todos os mágicos, os adivinhadores, para poder trazer para ele essa explicação, mas ninguém falou o que iria acontecer. Todos são chamados para esta reunião e Faraó está aborrecido porque ninguém traz a revelação. Mas nesse contexto, o copeiro também está lá, porque ele tem que servir o Faraó ao seu vinho até para ele desestressar. Tinha que servir a sua bebida para ele ficar mais calmo. E num desses momentos, ele então vai lembrar: olha, Faraó, quando eu estava preso, lá na prisão tinha um homem que ele me disse o que iria acontecer tanto comigo quanto com o padeiro. De fato aconteceu. Então, manda chamar ele, fala com ele. E nesse contexto, Potifar já sabe de quem o copeiro está falando, né? E porque era o único capaz, porque o Espírito do Senhor estava já agindo na vida de José. José, então, é preparado, vai ser colocado roupas especiais, e ele então se apresenta diante do faraó, do grande faraó. O faraó conta para ele, mas ele vai ser humilde. Eu já estou fazendo esse relato aqui porque, como eu disse, tudo está em torno de José, ali no Egito, e Faraó a partir desse momento. Então Faraó vai contar para ele o sonho e ele vai dizer: o Deus dos céus, ele nos dará a interpretação. E de fato, o Deus dos céus deu a interpretação a José, de 7 anos de fartura e 7 anos de grande escassez que viria sobre a face da terra. José então aconselha ao faraó a estabelecer alguém para poder cuidar disso aí, para poder gerenciar esse momento. Ele dá até instrução do que deveria ser feito. E Faraó vai entender então que em toda a terra do Egito não houve ninguém que tivesse tal explicação e tal sabedoria como a de José. José então é colocado como o governador de todo o Egito, com autoridade para fazer o que achasse que deveria fazer. Então ele vai construir mais celeiros, de toda a produção dos 7 anos, ele vai separar parte desta produção nos celeiros para que quando viesse a fome não devorasse também o Egito. Nesse contexto todo, já estamos caminhando para o final da nossa lição, Jacó, ou Israel, que já tem o seu nome transformado, mudado para Israel, que quer dizer aquele que viu Deus, ou aquele que lutou com Deus, por causa lá do Val de Jaboque, quando ele luta com o anjo, ele tem o seu nome mudado porque ele foi valente. Então nós vamos ver que há uma notícia geral. Gente, tem comida no Egito. Vamos descer ao Egito que tem comida. E essa notícia também chega para ele, e ele envia os seus 10 filhos. De 11 envia 10, só fica em casa Benjamim. Os 10 vão lá, traz comida, mas aquela comida não vai perdurar. E daqui a pouco eles precisam voltar novamente. E quando eles voltam lá, José já tinham conhecido a eles, e vai dar de conhecer a eles. E José então vai dizer: vai lá, vão lá e traz papai, traz toda a família para vir para cá, para estar no Egito. Foi como Deus preparou todo um ambiente, Deus preparou toda uma situação para quê? Para que o seu povo fosse preservado. E Deus vai usar quem?
alguém que foi desprezado, menosprezado, alguém que foi colocado à margem da família, como sendo o filhinho do papai, como sendo aquele que não deveria viver, deveria morrer, mas Deus usou exatamente ele. E José vai falar isso, gente, vocês não fiquem preocupados, porque a minha vinda para cá foi provisão de Deus, para que a nossa família fosse preservada. Então nós vamos ver que eles descem ao Egito. E chegando no Egito, José vai dizer, Faraó, a minha família está aqui, e eles são cuidadores de ovelhas, são pastores, e essa atividade de pastor não era bem assim aceita pelos egípcios, né? Eles tinham uma outra cultura. Então, José vai solicitar ao faraó que desse a terra de Gósen, para que eles pudessem habitar ali. E ali eles habitaram, cresceram, 70 pessoas descem ali ao Egito, ficam ali, até que o faraó ele vai morrer, o outro que vem vai destituir todo mundo, e esse faraó que surge, ele vai ter medo do povo hebreu e vê que o povo hebreu está crescendo muito, e com isso ele oprime, ele escraviza, mas não tem jeito. Quanto mais escravizava, mais o povo crescia. 70 almas, com mais José, 70 e poucas pessoas ali no Egito. E quando saem do Egito, depois de 430 anos, sai aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. 2 a 3 milhões de pessoas. Muita gente, não é? Mas é provisão de Deus. É Deus que fez com que ali uma nação forte fosse forjada ali no meio do Egito. E eles saem com fazenda, saem com riquezas, porque a mão do Senhor era sobre a vida deles. Concluindo a nossa lição, Deus está no controle de todas as situações. Por mais que uma circunstância pareça adversa, injusta, ou que não haja saída, lembre-se da história de José. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. O agir de Deus é surpreendente. Um dia José estava esquecido numa prisão e no outro estava sendo exaltado por Faraó durante esse período de escassez. José vai ser o grande homem ao lado de Faraó, movido por Deus. O mesmo José que estava esquecido agora está diante de Faraó, vai receber o anel e a autoridade para poder estar gerenciando todas as coisas. Pense nisso. Deus, ele usa o que nos ocorre de mais doloroso e terrível para um dia alcançarmos o que foi prometido. Ei, Deus lhe fez promessa? Acredite, a vitória chegará na sua vida, como chegará para mim e para você também. Na próxima lição, falaremos sobre o êxodo de volta a Canaã, a terra prometida. Ei, já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva no canal, acione as notificações, tá bom? E ter a sua presença no canal, a sua interação no canal é muito importante. Então, se inscreva, acione as notificações e compartilhe o conteúdo se você entende que esse conteúdo pode ajudar ou beneficiar ou abençoar a vida de alguém. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo para a nossa 5ª aula em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.